Pessoal, boa noite. Boa noite. Nós, em prejuízo da comunidade de pescadores, que está a caminho, logo mais vai chegar, só que em função do adiantado da hora, nós temos aqui já um número razoável de presentes, várias pessoas que vão expor aqui já estão também. Então nós tomamos aqui uma decisão que é de iniciar a nossa audiência pública sem prejuízo, depois a gente acaba aqui informando as pessoas que forem chegando, né? Eu quero inicialmente agradecer aqui a presença de todos, dizer que é uma satisfação recebê-los na Assembleia Legislativa para tratar de um tema tão importante que é um tema ambiental. A Assembleia ainda não tem colocado essa agenda na pauta, nós não temos discutido esse tema. Discutimos muito aqui a questão da termoelétrica de Peruíbe, debatemos muito, inclusive aprovamos um projeto aqui em relação à hidrelétrica do Rio Ribeira de Iguape, na região de registro, mas as cavas subaquáticas não foram tema da Assembleia Legislativa. Então é uma satisfação grande poder proporcionar essa discussão aqui nesse espaço, que é o espaço da cidadania do Estado de São Paulo. Então, agradecendo a todos, dizer que hoje nós vamos aqui ouvir especialistas do tema, representantes também e a diretora técnica da empresa CPEA, a Patrícia Ferreira Silveira, que eu quero já chamar aqui à mesa. Chamar também o Márcio Antônio Mariano, técnico químico, para a mesa. Chamar o Hélio dos Santos, mestre em engenharia urbana, para que venha à mesa. E a Silvia Sartor, que é bióloga e doutora em oceanografia, para que venha à mesa. Nós temos também mais uma liderança comunitária que está a caminho, né, por conta do trânsito caótico aqui de São Paulo. De fato, as coisas são complicadas. Geralmente as atividades aqui, seja realizadas com pessoas da Baixada Santista ou do interior do estado de São Paulo, ou até mesmo aqui da capital, muitas vezes nós temos problemas. Qualquer acidente, um pneu furado em alguma das pistas aqui da cidade de São Paulo já é motivo para travar todo o trânsito. Mas enfim, quando a liderança comunitária chegar, ela virá aqui à mesa também para fazer uma saudação. Nós temos aqui a presença, eu quero chamar a mesa para fazer uma saudação, que é o nosso líder de bancada, o deputado Carlos Janassi, que já vai precisar se retirar. E logo na sequência, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para que possam expor suas opiniões, com prazo aí de 15 minutos. E depois nós vamos passar a palavra para os senhores e as senhoras que estão aqui, né, no nosso plenário, também possam se manifestar. Tá joia? Com a palavra então o líder da nossa bancada, o deputado Carlos Janassi, que ajudou na construção dessa audiência pública, ele que requisita pela bancada aqui o espaço. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, aqui no plenário Teotônio Vilela. Quero parabenizar vocês pela luta, parabenizar o mandato do deputado, nosso colega, o mandato do irmão, o deputado Raul Marcelo, que está promovendo, está organizando a luta contra a instalação da cava na região do Cubatão. E dizer que nós estamos também empenhados nessa luta com vocês, irmanados e associados a essa luta. Recentemente nós fizemos um programa aqui na TV Alesp com o Hélio, com a Silva, dois professores, dois mestres especialistas no assunto, deram uma verdadeira aula, não só para nós, mas para toda a população que assistiu o programa. Foi ao ar ontem esse programa, inclusive vai ser reprisado em vários momentos, em vários horários. O fato é que para nós essa cava ela é mortal, ela prejudica não só a população de Cubatão, a Vila dos Pescadores, ela não é só agressiva ao meio ambiente local, mas a toda a Baixada Santista, ao litoral sul, ao litoral norte. É uma obra, né,
contra a natureza, mas que vai na contramão da nossa grande luta ambiental, que é mundial hoje. É um contrassenso sem precedentes que ela tenha sido instalada ali em Cubatão, que já é uma região sofrida, um município sofrido, já estigmatizado, né, como já foi considerada a cidade da morte, a cidade mais poluída do mundo. Me lembro que nos anos 80, crianças nasciam sem cérebro na cidade de Cubatão, e agora nós temos esse advento dessa cava que é cobra. Então é importante que haja mobilização social, que a Assembleia Legislativa tome providências também, pressionando a CETESB, movimentando mais o Ministério Público e, sobretudo, acionando as comissões permanentes aqui da Casa para que elas também convoquem os responsáveis, o poder público. Enfim, a Assembleia Legislativa não pode se omitir, ela tem que participar ativamente desse processo. É por isso que nós estamos aqui. Eu, infelizmente, tenho que participar de mais 2 atividades ainda aqui, eu não vou poder ficar mais para acompanhar, mas a nossa assessoria está acompanhando, está aqui o Vitor, e nós vamos assinar embaixo aqui nos encaminhamentos que vocês fizerem, Raul Marcelo. Parabéns pela iniciativa e contem com o nosso total apoio. Um abraço a vocês. Deputado Carlos Gianazzi, quero também aqui fazer o registro da presença entre nós do promotor Dr. Dauri de Paula Júnior, fazer aqui um agradecimento especialíssimo, viu, aos grandes pais fundadores da nossa pátria, os membros da aldeia Paranapuã, que estão aqui de São Vicente. Muito obrigado pela presença. Fábio Saraiva, presidente do SINCSERV de Santos, Eduardo do FENATEMA, Marli do Isaac, que está aqui também, Débora Camilo do PSOL de Santos, Eric Moura, representando aqui o Centro Acadêmico de Ciências do Mar da Unifesp. Então, eu pensei aqui o seguinte roteiro, para que a gente possa ter uma exposição razoável, né? Não vai ser exaustiva, porque nós não vamos ter tempo suficiente para isso, mas uma exposição razoável de cada membro aqui da mesa de 15 minutos. Tá joia? E depois nós abrimos para o plenário. A gente vai pensar aí também o tempo, uns 3 minutos para cada intervenção no plenário, umas 10 falas, para que a gente também não se estenda muito aqui com a nossa reunião. Tá joia? Então nós vamos iniciar com a Patrícia Ferreira Silvério, que é diretora técnica da empresa CPEA. Eu vou cronometrar faltando 5 minutos. Então tá tudo bem, Patrícia? Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada a vocês, boa noite. Eu sou, enquanto ele coloca ali, eu só queria me apresentar, eu sou química, tenho mestrado e doutorado na área ambiental e trabalho com sedimentos, com contaminação há um bom tempo. Bom, a ideia seria tentar perguntar para vocês um pouco o que é o projeto, esse projeto da CAPA. Bom, aí é só a imagem, né, do canal de Piaçaguera, da Cia de Evolução e a CAD, que é do inglês, a Confined Aquatic Disposal, que é uma unidade de disposição subaquática. Tá? Aí, pode passar, por favor. Bom, aí, só para ter uma ideia do canal do Porto de Santos e seguindo o canal de Piaçaguera. Um pouco da cronologia, né? Então, em 2005 saiu a licença prévia, que contemplava as unidades de disposição que hoje vêm sendo utilizadas. Esse projeto ele foi pensado para ser executado em etapas, né? Porque já se sabia que era um projeto muito grande, então foram saindo diversas LIs e LOs para cada etapa de dragagem e disposição. Em 2013 foi feito um detalhamento da caracterização de todo o canal de Piaçaguera, onde todo o segmento foi dividido em 2 etapas, né? Dividiu-se em 2 etapas. Aquele material que tinha capacidade de disposição oceânica, de acordo com a resolução vigente, que ele era passível de disposição oceânica, e o material que precisaria ser confinado. E a partir daí foram saindo as licenças para dragagem e disposição, quer seja oceânica, quer seja o confinamento. Essa copiei um trecho da LP, então, que contemplava a disposição oceânica, a unidade de disposição confinada no dique do furadinho e as CADs, tanto no canal de navegação quanto as CADs, as cavas laterais.
Bom, em 2014, quando foi feita, saiu a LI para dragar a primeira etapa, que era o material que era passível de disposição oceânica, essa dragagem era condicionada, veio uma condicionante que era para avaliar o material que ficaria exposto depois que o projeto atingisse a cota de menos 12, para ver se ficaria material de qualidade, de pior qualidade exposto. Caso isso fosse constatado, seria necessário apresentar medidas mitigadoras. As medidas mitigadoras possíveis apresentadas foram essas: sobredragagem e disposição desse material, confinamento, combinação de sobredragagem e encapeamento, e sobredragagem e monitoramento para recuperação natural, que seria: você faz uma sobredragagem tentando chegar numa cota que você tem um material de melhor qualidade. Se não conseguir, você faz a sobredragagem e vai buscando essa cota. Se você não consegue, você cateia com material limpo. Ou você faz a sobredragagem e vai monitorando caso a sedimentação recente ela apresente melhor qualidade. Então esse é o chamado MNR, né? O monitoramento para avaliação da recuperação natural. Então, foi proposta, foram realizadas diversas campanhas de amostragem nas diferentes cotas de sedimento para entender como é que seria a característica desse material em cada horizonte diferente. Aí, depois de toda essa caracterização, identificou-se a presença dos hidrocarbonetos poliaromáticos, que são os principais contaminantes do canal de Pessoguera, e esses contaminantes, eles existiam, né, eles estavam nas cotas mais profundas, abaixo de menos 12. Ou seja, não é uma contaminação recente, uma contaminação histórica, né, de quando não se tinha tanto controle, tinha pouco controle. Então, a gente fez esse detalhamento, então mapeando, fizemos mapas para cada camada. E aí foi feita a sobreposição de todos esses mapas, e olhando o canal de Pessoguera como um todo, para avaliar em que profundidade eu precisaria chegar para tentar limpar, remover aquele material. Com isso, o projeto foi revisto e foi feita a proposta dessa dragagem de inclinato. Uma vez que havia uma tendência de redução na hora que atingisse a cota de menos 14, menos 14,5. Bom, aí é só para falar um pouco de dragagem de manutenção, né, que é uma dragagem que você faz para manter os canais navegáveis, e uma dragagem de inclinato, que você faz buscando remover a maior massa de contaminantes possível e confinar, de forma que você reduza os riscos à saúde e ao meio ambiente. Pode passar? Bom, aí é só para apresentar que todas as caracterizações elas foram feitas de acordo com as diretrizes da Resolução CONAMA 454. Pode passar, por favor. Os resultados, as análises foram todas feitas em laboratórios acreditados, e para então chegar a esse projeto foram feitas mais de 207 amostras, foram analisadas, gerando mais de 10 mil resultados. Isso só para o canal. Para a área da cava, que também precisava ser estudada, foram realizados mais de 8.500 resultados analíticos. Então foram diversas campanhas, a CETESB foi bastante exigente nas suas colocações, tá? Aí é só representando em área, né, os pontos amostrais, só que cada ponto desse a gente tinha diversos horizontes, para entender como é que ele estava distribuído, né? Como é que essa contaminação estava distribuída. Pode passar, aí são os parâmetros que seguiram todos os parâmetros da Resolução CONAMA 454, que as amostras foram realizadas, as análises em laboratório acreditado, conforme também a Resolução CONAMA. Aqui mostrando um pouco da amostragem do sedimento superficial é feito com draga e em profundidade com corte. Você coleta um corte de sedimento, um tubo, né, coletor, e você vai seccionando para estudar cada camada desse sedimento para avaliar onde está a contaminação. Pode passar? Então, depois dessa análise integrada, foi feita essa sobreposição desses mapas que eu falei, para a gente enxergar onde é que estaria a necessidade de aprofundar mais, como é que seria esse projeto, né, de dragagem. E aí, esse é o projeto final. Então, foram identificados 2 hotspots
mais importantes, um mais perto da bacia e o outro descendo mais no final do canal. Outras áreas com contaminação intermediária e outras áreas que são esses verdes, que foram que quando a gente sobrepôs todos os mapas, eles atendiam aos artigos da resolução que eles eram passíveis de disposição oceânica. Mas a CETESB, então esse final do trecho do canal de Poça Gleba, ele sempre foi mais limpo, né? Então ele seria passível de disposição oceânica. Mas a CETESB achou melhor prevenir porque imagina que a grada, ela faz a dragagem em linha, né? Então, para não ficar um trecho, eu posso fazer a disposição oceânica, o outro trecho eu vou confinar dentro da mesma etapa do projeto. A CETESB achou melhor colocar tudo, confinar tudo, colocar tudo dentro da capa. Com isso, eu tenho 2 hotspots, que são aqueles 2 lá, né, em vermelho, onde eu tenho as maiores concentrações de HPA. No entanto, a operação de dragagem, ela não vai lá e remove o hotspot como se fosse um morro e leva ele lá, né? A operação naturalmente ela compõe esse sedimento de forma que o material que eu tenho que eu espero, né? O material que eu tenho dentro da cava, ele não replica essas mesmas concentrações que eu tinha lá. Porque você faz uma composição das amostras, mistura essa contaminação. E aí, o trecho todo foi para a cava, que aí a gente vai explicar um pouco mais para frente como é que é o projeto. Pode passar? Aí é um pouco por que confinar em cavas, né? As cavas são construídas em locais de baixa energia, de forma que você tenha menos interação e menor risco de erosão do casting, que é o capeamento, né? A tampa dela. Ela é usada tanto para sedimentos moderadamente contaminados, como é o caso de portos, como para sedimentos altamente contaminados, como é o caso dos superfans nos Estados Unidos, onde tem concentrações elevadíssimas de PCBs, de outros orgânicos. O risco ecológico e a saúde humana, genericamente, esse risco ecológico é menor para cá, porque você tem menos vias de exposição, menos rotas de exposição. Outro dispositivo é localizado próximo ao local de dragagem, de forma que você tenha menos movimentação do material dragado para o local de confinamento. E o monitoramento desse tipo de unidade, que é utilizado no mundo todo, tem demonstrado a eficácia da unidade. Bom, aí são alguns artigos que demonstram, né, o uso desse tipo de unidade de disposição. Pode passar. Aí, apresentando então outras localidades, diversas nos Estados Unidos, outras na Europa, que utilizam esse tipo de unidade de disposição, que é a CAD. Aqui exemplos, né, de CAD no porto de Boston, outro porto na Califórnia. Nesse artigo, os pesquisadores avaliaram, depois de encerrada, né, a CAD, o monitoramento, depois de 3 anos, eles tiveram, por diversas linhas de evidência, a constatação de que a capa, o capeamento, estava funcionando exatamente como previsto. Então, você não estava tendo erosão, não estava perdendo, né, o capeamento. Nesse outro artigo, eles fizeram uma avaliação de algumas células, né, de CADs, e depois de 10 anos de monitoramento, eles mostraram que não havia perda, né, desse material. Então, 10 anos monitorando depois do fechamento da CAD. Só para vocês terem uma ideia, que lá é um core. E esse core eles fazem sobre a CAD. Então, você consegue visualizar o material confinado do material de capeamento. Ele é bem diferente, né? O material é novo. Então, foram feitas essas amostras. Aí, agora falando um pouco da cava, né? Da CAD Casqueira. Então, ela foi construída numa área abrigada, protegida de correntes e tem influência de navegação. Não passa navio lá, né? O navio tem que ir pelo canal de navegação, ela está lateral. As condições oceanográficas são favoráveis à estabilidade da CAD, a profundidade escavada é até de 25 metros, então aquele azul mais escuro, né, ele vai descendo até 25 metros. O capeamento, ao final do preenchimento da cava, o capeamento vai ser feito com material limpo e 1,5 metro de capeamento, é bastante conservador. Depois você vai ter o retorno às condições iniciais da área, que é uma área hoje que é uma área de pouso de aves, por exemplo, ela vai continuar servindo para esse fim.
e a dimensão da CAD é de aproximadamente 179 mil metros quadrados. Tecnologia para o preenchimento da CAD, né? Imagine então que vai chegar, você vai dragar o canal, né, em linha, com uma draga de maneira Hopper, e aí essa draga ela vai ter uma conexão com uma tubulação para chegar para o material ser despejado na cava. Então não é uma draga que vai chegar lá e vai abrir assim, né? Então esse difusor ele desce a 10 metros, ele tem uma saia de forma que ele entre lá no buraco, né? Para o material ele ir sendo depositado de baixo para cima, para evitar o turbilhonamento e sair esse material. Pode passar. Além disso, tem uma cortina de retenção de silt durante todo o perímetro da CAD. Essa cortina, a função dela é que esse material, quando você faz imagina que eu estou colocando sedimento aqui, eu vou ter um material particular em suspensão. E essa cortina, ela retém esse material. Ela foi muito eficiente, ela está sendo muito eficiente, você consegue enxergar isso. Aí é uma visão tá vendo essa parte vermelhinha? É o perímetro da cortina. E o material então depositado lá dentro, no centro da CAD. Não vai dar tempo de ler tudo isso, mas foi a manifestação da CETESB, né, favorável à implementação da CAD. E por quê? É importante dizer que a CETESB pediu algumas modelagens, simulações matemáticas, considerando cenários bastante catastróficos, para avaliar o que aconteceria com a água, com o capeamento em condições de ventos extremos, marés, sacas, várias condições que pudessem forçantes, né, para essa unidade de exposição. Uma outra manifestação também foi a BPT, que foi avaliar se teria alguma influência no sistema hidrogeológico local. Então eles fizeram uma manifestação, fizeram um campo, foram até lá para avaliar e não entendem que não ocorreu essa alteração do sistema. Bom, o avanço da dragagem, né, a etapa 2 iniciou em julho de 2017, ocorreu até dezembro de 2017, teve um período de adensamento previsto na licença de 3 meses, com a retomada em abril e previsão até agosto. Os programas de monitoramento que são feitos desde antes de começar a primeira dragagem, né, esses são os principais, mas tem outros. Então é feito um monitoramento da qualidade da água superficial, do sedimento, do pescado e da avifauna. O da água superficial, a CETESB pediu dessa vez para fazer a cada 15 dias, então são muitos dados. De forma que se você tiver alguma alteração, se tiver acontecendo alguma coisa, você vai enxergar com esses monitoramentos. Esse é o de água, então os pontos não dá para enxergar muito bem, eles são distribuídos ao longo de todo o canal, tem pontos bem próximo à CAD, e eles são feitos em superfície bem fundo de coluna d'água para avaliar alguma variação. Os principais achados, né, desse monitoramento é que, bom, eu vou concluir com esse programa, não vou poder falar dos outros, mas os metais, eles ocorrem em concentrações abaixo do limite de quantificação do laboratório, ou seja, abaixo do que o equipamento consegue ler. E os HPAs e o mercúrio, que são os principais contaminantes do canal de Passaguera, eles não têm sido quantificados. Isso seria esperado, porque a HPA ele não tende a ficar dissolvido na água, ele fica absorvido na matriz sólida, né? E pode passar? Então, os principais parâmetros que a gente encontra na água, eles não são relacionados com a CAD, porque eles são o que a gente já encontrava, infelizmente, desde antes de começar a dragagem, que estão relacionados com um efluente doméstico, industrial e de origem difusa. Então, para o monitoramento de qualidade de água, esses resultados obtidos ao longo desse período de monitoramento, eles mostram a ausência de alteração na qualidade de água oriunda dessa unidade de disposição. Tem uma série de outros monitoramentos que não vai dar tempo de falar, que é acompanha a qualidade de sedimento e da avifauna. Se você puder só passar os slides, pode passar, só para mostrar as figuras. Esse é o pescado também, pode passar, por favor, pode passar. Só para mostrar
das figuras que estão lá para frente. Pode passar. Então, e da avifauna, que é um monitoramento que é feito por avistamento. A ideia seria avaliar o impacto, né, na avifauna. Obviamente que durante a dragagem você tem um afrouxamento, ela não vai lá na draga, barulhenta e tal, mas a gente consegue acompanhar as espécies continuam frequentando, continuam lá no local, então elas pousam nos locais nos bancos de sedimento, e a gente acredita que isso vai continuar acontecendo após o encerramento desse projeto. E após o encerramento, fechamento da CAD, também vai continuar com monitoramento para avaliar como faz nos outros países, né? Como é que o projeto se mantém. Isso não dá para falar sobre tudo, mas de repente no debate a gente consegue fazer. Depois vai ter uma consideração. Obrigado, Patrícia, pela exposição. Eu vou passar a palavra agora ao Márcio Antônio Mariano, técnico químico. Está entre nós também o deputado João Paulo Guiro, que logo mais, para o uso da palavra, o deputado está querendo acompanhar também a discussão e não está com a agenda apertada no momento como a do Gianás, então vai poder acompanhar aqui. Muito obrigado pela presença do deputado João Paulo. Boa noite, meu nome é Márcio Mariano, eu sou técnico químico, sou professor de História e Geografia também, tenho capacitação em avaliação de riscos a substâncias químicas, ministrado pela Fiocruz e o Ministério da Saúde. Por favor, o próximo. Isso aí são fotos antigas, apenas para mim exemplificar, desde que datas iniciou-se o processo do Parque Industrial de Cubatão. Pode partir para o próximo. Nós temos aí duas fotos da vila, do adensamento populacional que se encontra bem próximo ao local onde está sendo depositado, que é a Vila dos Pescadores. São as primeiras populações ali que despertam, a mim particularmente, muita preocupação quanto ao aspecto de saúde. Aqui estão os pontos marcados onde foram feitas as amostragens realizadas pela CETESB no final da década de 90, cujos resultados foram emitidos no início da década de 2000. Então, essas análises foram feitas nesses pontos todinho e foram identificados uma série de contaminantes, por favor, que eram provenientes, provavelmente foram parar nesses pontos que eu mostrei anteriormente, que são pontos referentes ao sistema estuarino, que são resultantes da contaminação de sites contaminados que estão enumerados e colorizados ali segundo a gravidade de risco que cada um oferece. E toda essa avaliação foi feita pela CETESB. Por favor, o próximo. Aqui nós temos os locais e as quantidades de amostras que foram efetuadas na época. Aqui nós temos qualitativamente o que foi analisado, certo? Os parâmetros analisados. Bom, após a amostragem, a CETESB efetuou a análise de todos os pontos e o que surpreende é que foram encontradas quantidades acima do que é permitido internacionalmente como contaminação. Por exemplo, foi encontrado mercúrio, chumbo e cádmio justamente na bacia que compreende a região que foi explorada durante anos pela COSIPA e pela Ultrafértil. Então nós temos um acúmulo ali de mercúrio, chumbo e zinco. Nós temos lá HPAs como pireno, benzoapireno e toda a família dos HPAs praticamente, também em quantidades acima do permitido, acima dos limites permitidos. Fora isso, em alguns pontos ao longo do canal de Piaçaguera foram também identificados alguns compostos organoclorados. Ou seja, eu dou um pequeno exemplo aí
das composições. Eu vou citar um exemplo. Dentre os contaminantes do qual foram analisados, quais foram analisados pela CETESB, tudo bem, são passados 20 anos praticamente da última amostragem, mas eles repetiram o mesmo processo, também não diferenciou muitas quantidades. Não. Agora, mesmo que tenha passado todos esses anos, essas substâncias permaneceram no sedimento e elas se distribuíram por todo o sistema estuarino, porque a exploração desse sistema, a utilização do sistema estuarino como depósito final de resíduos e efluentes industriais foi uma operação que até hoje atinge a casa dos mais de 60 anos. Então não tem como essas substâncias terem desaparecido ao longo de 20 anos, porque a atividade industrial no local continuou e a contaminação talvez tenha até se agravado. O mercúrio metálico, um exemplo, só vou dar um exemplo de metais pesados que tem ali, só para vocês sentirem a gravidade da coisa. O mercúrio, por exemplo, você joga ele na condição de mercúrio metálico. E uma vez que ele está no meio ambiente depositado, ao longo dos anos, por causa da influência da ação microbacteriana, ele pode sofrer a transformação em metil e dimetilmercúrio, cujo os riscos para a saúde humana envolvem alterações no sistema nervoso, alterações no sistema urinário, que em rins é o alvo principal, no sistema cardiovascular, nos pulmões e alterações na pele. Embora o mercúrio metálico tenha uma ação violenta no sistema nervoso, ou seja, tem uma afinidade muito grande com o sistema nervoso. Então, esse é somente o mercúrio. Eu não vou falar aqui do cádmio e outro, porque não haverá tempo hábil para isso. Por favor, põe a mão. Nós temos exemplo cabal do que aconteceu, o desastre da bacia de Minamata. O que aconteceu em Minamata? Na década de 50, a atividade metalúrgica de algumas indústrias que operavam próximo à bacia de Minamata, o destino final dos efluentes dessa fábrica era justamente o fundo da bacia. Esse mercúrio, com o tempo, metilou e, com o tempo, foram aparecendo os grandes problemas. Por exemplo, passados anos, observou-se que os gatos tinham um comportamento atípico e foram investigar por que os gatos ficavam com um comportamento de maluco, gato, que nem gato louco, e investigaram e descobriram que aquilo era uma alteração neurológica causada pela ação do dimetilmercúrio, do mercúrio e também do mercúrio metálico. Por quê? Os gatos gostam muito de pescado e a atividade pesqueira na Baía de Minamata era intensa. Então, os primeiros que desenvolveram sintomas foram os gatos. Não demorou muito tempo, pessoas da população foi percebido alterações comportamentais e nascimentos congênitos de crianças com defeitos. E isso perturbou durante muito tempo até o próprio governo, corroborando a tese de que a empresa não tinha nada a ver com isso, a empresa era inocente. Com o passar do tempo, essa tese foi derrubada e nós tivemos lá uma catástrofe instalada, porque durante décadas vieram nascendo crianças com defeitos congênitos. E esse mercúrio é o mesmo que está presente aqui no nosso sistema estuarino, na Baixada Santista. Principalmente na região que está sendo dragada, aquela que está sendo vasculhada com o draga e tudo mais. Próximo.
só um exemplo. Em locais onde tem dioxinas e furanos, que tem um sistema estuarino, está presente no sistema estuarino, que a dioxina é um orgânico persistente, um poluente orgânico persistente, que é alvo da Convenção de Estocolmo, da qual o Brasil é signatário e teria de estar cumprindo tudo aquilo que prevê, tanto como contenção, né, com contingência, como também providenciar que não aconteça isso com as pessoas. São as substâncias mais tóxicas sintetizadas pelo homem que se tem conhecimento até hoje. Só para citar uma preocupação, a UZEPA, em 1999, apregoou o quê? 0,15 ppt, parte por trilhão. Se um pescado tiver essa contaminação nesse nível, que é um nível baixíssimo, parte por trilhão, o consumo aconselhado de um pescado com esse nível de contaminação é de somente 227 gramas ao mês. Agora pergunto aos senhores, será que a população local que vive da pesca, consome pescado ali no local, consome somente 227 gramas por mês de um pescado que, além de dioxinas e furanos, tem outros presentes? Daí o efeito do estrago que a dioxina e furano causam. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o Brasil, é o país da grande desenvoltura tecnológica, né? Que nós sempre exaltamos esse sonho americano, é também a tecnologia de destruição, ou seja, de genocídio em massa, sempre teve presente no americano, principalmente por parte dos governantes americanos. Todos eles, até hoje, não vi um que não fosse belicista. E esse espírito belicista, na década de 60, no evento da Guerra do Vietnã, como eles não conseguiram dar pelo Vietcong em mata fechada, eles apelaram para duas indústrias, Monsanto e Dow Chemical, que desenvolveu uma substância que era um mata-mata, ou seja, era uma substância que você pulverizava e acabava com a vegetação todinha. Por quê? Isso seria uma vantagem. Uma vez que não tem mata, não tem onde se esconder. Então fica fácil de combater o Vietcong. Lançaram 75 mil litros, né, milhões de litros de Tordon, que era o nome dessa substância desenvolvida. Essa substância tinha somente traços de dioxinas e causaram esse estrago na população posterior a essa operação de guerra efetuada pelos Estados Unidos no solo dos outros, né? No caso lá, no solo do Vietnã. E esse risco, ele não está longe, porque nunca foi avaliado os verdadeiros impactos que a contaminação do estuário tenha causado na população. Por favor, põe o próximo. Ó, tá aqui. Nós temos outros exemplos? Temos. O caso de Seveso. O caso de Seveso foi tão sério que até o Vaticano autorizou o aborto na época. E foi envolvido 30 mil pessoas foram contaminadas e 88 mil animais tiveram de ser sacrificados. Nós temos um caso emblemático nos Estados Unidos, que Love Canal, no estado de Nova York, que cidades contaminadas por dioxinas locais tiveram de ser desocupados, evacuados, e chegaram à conclusão de que não tem condição de manter pessoas morando em cima de áreas contaminadas. Tivemos outro caso com dioxina, também em Times Beach, no Missouri. O americano é um bom exemplo, né? E por último aqui, eu tenho o caso do Vitor Yushchenko,
que foi presidente da Ucrânia, que numa tentativa de acabar com a vida dele, contaminaram uma bebida dele com dioxinas. Olha a deformação que ele teve quase que momentaneamente, no mesmo instante. Foi salvo por um triz, era para ele ter morrido. A operação era de acabar com a raça dele. Então, gente, foi o próximo. Dragagem, na minha opinião, é um tipo de intervenção que causa um impacto tão grande que não importa se o sedimento que está sendo mobilizado ali seja contaminado ou não. O meio aquático, ele não pode ser mexido porque cada ambiente, cada zona do ambiente aquático tem suas características próprias. Você não pode tirar micro-organismos, os organismos de uma região e transferi-la para outra. Agora, tratando-se de sedimentos contendo contaminantes químicos, isso é inadmissível. Isso aí é promoção de um genocídio com prazo contado, na minha opinião. É uma atitude inescrupulosa. Nós temos lá, tem um mapeamento da bacia lá em cima, o removinho lá em cima, a trajetória do canal de Piaçaquera e o ponto próximo aonde vai ser depositado, onde está sendo depositado, já foi, né? Infelizmente. E temos próximo dali uma comunidade vivendo, que inclusive vive do consumo de pescado e de fruto e de outros seres que fazem parte da biota local. Eu estou falando isso, eu não estou tentando entrar no sensacionalismo barato de forma alguma. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês, porque não é somente um contaminante, são vários contaminantes. Ou seja, nós temos um problema de contaminação múltipla, nós temos um problema sério que ninguém aborda. É o sinergismo que existe entre as pessoas serem expostas a 1, 2, 3, 4, 5 contaminantes diferentes. Isso é devastador para o organismo humano. Agora, ninguém está livre disso. Por quê? O último levantamento feito da Comissão de Saúde da Baixada foi publicado num trabalho feito pelo SEAD, né, o Sistema Estadual de Análise de Dados. Eles avaliaram o perfil de mortalidade da população do estado de São Paulo todo. Então, pegaram todas as regiões metropolitanas, algumas cidades com grande número de habitantes, e fizeram e traçaram um perfil. A Baixada Santista, ela é campeã em mortalidade infantil, ó, aquele azul. A coluna azul refere-se ao decênio de 1999 a 2000, ou seja, de 2000 a 2010. E outro resultado que está em abóbora representa o decênio anterior, que fechou em 2012. Então, todo o estado caíram os índices, somente a Baixada manteve. Faixa do 15 aos 58 anos, a Baixada Santista também tem um alto índice de mortalidade. Manteve-se alto, embora tenha caído, né? O amarelo mostra que caiu, mas não caiu totalmente. Olha o próximo. Agora, por especificidade de tipos de doenças, nós temos aqui gráficos com valores gritantes. Por exemplo, a coluna azul representa mortes por causas externas, atropelamento, tiro, aquilo que não é adoecimento, né? A Baixada continua sendo a campeã. Eu estou falando do gráfico de baixo, tá, gente? Que o de cima não eu vou pular o de cima. O de baixo, aquela intermediária cor de abóbora, ó, a Baixada Santista é o terceiro grupo de colunas, tá? Aquele cor de abóbora é doenças cardiocirculatórias. E o verdinho são neoplasias.
Neoplasia é São Câncer. A nossa região é campeã na incidência de neoplasias em todo o estado. Qual o fator que colabora para isso? Então, a Baixada, isso aí para a terceira idade, ó. A Baixada Santista não é um local sadio para se envelhecer. Tá aí os gastos, tá aí. Isso é trabalho do governo do estado, não é meu? Agora, fica a questão. O governo do estado, sabendo desses resultados, o certo seria: opa, vamos investigar, vamos saber quais são vamos mapear, remapear tudinho e ver quais são as causas e os locais onde prevalece para colaborar com esses índices altos. Não fez nada disso até hoje. Mas eu estou vendo aqui que o próprio estado está assinando embaixo de um procedimento de construção de mais casas. É um absurdo isso, gente. Então eu fecho aqui, eu coloquei mais para que todos reflitam e quem não sabe tomar um pouquinho de conhecimento de como anda a nossa situação lá, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos o senhor Márcio Antônio Mariano, eu quero também chamar à mesa a senhora Marli Vicente, representando a comunidade Isaac da Vila dos Pescadores. Presença da comunidade lá da Vila dos Pescadores de Cubatão. Muito obrigado pela presença. Vocês chegaram um pouquinho, né? Tem um problema no trânsito para fazer a chegada até aqui. Nós iniciamos já a audiência. A senhora Patrícia Ferreira Silvério, diretora técnica da empresa CPA, já fez seu pronunciamento. O senhor Márcio Antônio Mariano também já terminou o seu. E agora nós vamos ouvir a Silvia Sartor, que é bióloga e doutora em oceanografia. Muito obrigado pela presença, doutora Silvia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e quero parabenizar pela solidariedade dessa plateia aqui que trouxe tanta gente que grande parte reside na região e precisa ter conhecimento para uma luta consistente contra esse tipo de situação. A gente está vivendo um momento muito difícil com relação ao meio ambiente no país e no estado, com uma palavra que para mim define muito pouco, que é flexibilização, né, de algumas normas de legislação e causa espanto o fato de hoje estar sendo instalada uma cava com os resíduos mais contaminados da região. E eu acho que prova isso o fato da empresa não ter feito uma consulta pública sobre esse assunto antes de iniciar o processo, que é também uma norma, né, na legislação consta isso, que deve ser consultada a comunidade e discutido o assunto. E isso não foi feito pela empresa. Quando a gente fez uma primeira audiência na Vila dos Pescadores, liderado pela dona Marli, eu tive esse cuidado de perguntar para todos os que estavam presentes se alguém havia sido avisado e se alguém havia sido procurado para uma discussão, e isso não ocorreu. Então, essa cava que hoje está sendo construída, ela já aparece no Google, dado o tamanho dela, e ela não é assim tão inocente como foi colocado aqui. E também, ela não é um modelo adotado mundialmente no nível, no tamanho, que é maior do que o Maracanã, né, de diâmetro, e com uma profundidade de 25 metros, que equivale mais ou menos a 9 andares de um prédio. As cavas feitas em outros lugares, construídas, são menores e nunca para abrigar ou para conter contaminantes tão deletérios, né, tão concentrados, né.
Eu me lembro que em 2002 eu coordenava o Instituto Oceanográfico lá na Baixada Santista e a gente abrigou uma primeira discussão relativa à dragagem. Não se falava em cava. E naquela ocasião também jamais se falou em confinar isso nessa região, dentro de um estuário que deve ser preservado, né? A indicação é que essas áreas são muito importantes para a biota e para o pescado que vem dela. Então, jamais poderia ter sido feito isso. Então, além disso, a gente percebe que a legislação não foi seguida devidamente. Porque o estudo de impacto ambiental foi realizado lá em 2004 e a primeira licença emitida pela CETESB ocorreu em 2005, ou seja, venceu em 2010. Aquele estudo estava vencido e não poderia ser usado. E depois dessa ocasião, muitas alterações ocorreram naquele ambiente. Nós tivemos 2 grandes incêndios, que foi da Ultracargo em 2015, um outro da Copersucar. Nós tivemos, além disso, o aprofundamento do Porto de Santos, que, ao contrário do que ocorre agora nesse porto privado, eles foram obrigados a fazer um novo estudo de impacto ambiental para aprofundar entre 12 metros e 15 metros. E a licença lá, aquele estudo feito lá atrás, em 2004, ele fez liberando, né, ou pelo menos avaliando até 12 metros, não até 15 metros. Então é uma série de ilegalidades. Naquela ocasião, o Porto Organizado de Santos, pela CODESP, também fez audiências públicas em todas as cidades. E, nesse caso, não foi feita audiência pública alguma. Mesmo agora, quando existe essa fraca licença emitida, a indicação de que deve ser consultada a comunidade de pescadores, eu vi recentemente um relatório que eles consultam uma comunidade de pescadores distante da área, que é lá na ponta da praia. Por que eles não consultam o pessoal da Vila dos Pescadores, que está realmente preocupado com a situação deles? Essa comunidade ocupa essa área desde 1960. E já perdeu, em função da instalação, especialmente dessas indústrias interessadas nesse porto, metade do manguezal existente desde dessa época. E a gente sabe que manguezal e produtividade pesqueira tem tudo a ver, porque essas regiões são os berçários marinhos, que não só interferem no estuário, como em toda a costa e até em mar aberto. Né, os peixes maiores que acabam saindo também. Então, me perdi aqui que eu estava falando da questão da pesca, né, que está sendo prejudicada. E aí vem minha pergunta: quem que contaminou essa região com um absurdo de poluentes persistentes? Eu me lembro que em 2001 foram levantados, né? Foi levantada a contaminação pela CETESB, como o Mariano comentou, e esse era o lugar mais poluído de toda a Baixada, muito poluído. Nele existiam 13 desses poluentes persistentes que, por serem tão perigosos, eles foram banidos da produção mundial. E eles ficaram lá guardados nesse sedimento fino, né, que tem matéria orgânica, ele fica preservado ali. Então, se você não mexe, o problema maior não está na água, está ali no sedimento. A própria CETESB, quando avaliou, né, e emitiu essa licença em 2005, assumiu
com a dragagem até 12 metros, que seriam liberados para a água 7.000 metros cúbicos de sedimentos. Esses sedimentos contaminados, então não é inócuo, não é inócuo. E a gente deveria ter tido por parte das empresas o cuidado de avisar as comunidades de pescadores, de fazer um acordo de não pesca, pelo menos nesse período, um monitoramento consistente, uma divulgação das informações, porque não adianta vir aqui e falar que fez milhares de amostras. Onde estão os dados para a gente olhar e discutir e perceber a realidade? Porque não existe isso, que poluentes persistentes que foram encontrados em 2001 e que duram mais de 500 anos, de repente somem assim. Né? A gente sabe que ali tem concentração 4 vezes maior, por exemplo, dos policíclicos aromáticos do que do que a região mais contaminada do mundo. É o Porto Houston, não sei o que era o mais contaminado, só que 4 vezes menos por esse poluente. Então, é muito difícil aceitar, né, que uma dragagem tenha sido feita sem o estudo de impacto ambiental e as discussões devidas, e mais ainda, que contrariando, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que o Brasil assinou, de que o princípio da precaução tem que ser assumido pelo risco que existe nisso. Então, jamais se pode mudar o poluente de um lugar para o outro no mar, porque você está comprometendo a população de agora, e já que esses poluentes são persistentes, as populações futuras. E ainda também causa espanto o fato de o zoneamento ecológico e econômico definir uma única área para expansão portuária em Cubatão, e Cubatão concordar com fazer dessa área de expansão, que poderia gerar emprego, né, gerar desenvolvimento para a cidade, topar de ser um lixão dessas proporções. Como que isso acontece? Então, a população, olha, que lindo que vocês estão agindo, precisa agir mesmo, o risco é muito grande. Nós temos um professor, que é o professor Ronaldo, lá da Unifesp, ele começou a fazer alguns trabalhos para avaliar a acumulação que ocorre, por exemplo, de mercúrio nas ostras. Ele chegou à conclusão que ocorre 100 vezes a acumulação do que ela tem no ambiente, na água que ela está filtrando, porque são animais filtradores que filtram muito. Eu vi nessa população da Vila dos Pescadores, eles se alimentam de mexilhão. Mexilhão é filtrador da mesma forma que as ostras. Então concentram também. E metais pesados, eles não são eliminados. Então, se uma ostra acumulou 100 vezes, a hora que a gente vai ter acumulado, aí façam a conta, só multiplicar por 10, né? 1000 vezes a quantidade que tinha no ambiente. Então, é grave e isso precisa ser revertido de alguma forma. A gente não é contra, é importante que se diga que a gente não é contra o desenvolvimento, mas é importante compactuar esses interesses. Não é possível que quem colocou os poluentes lá, que foi principalmente Cozipa, hoje Usiminas, e Ultrafértil, hoje Vale, foram eles os principais responsáveis pela contaminação que está ali hoje. E o que eles fizeram? Eles economizaram, né, com filtros e jogaram o rejeito deles, esses poluentes, para uma região, para uma área pública. Agora, novamente, como eles querem crescer, gastando pouco, ou o mínimo possível, nunca é pouco, né? Todas essas obras são muito caras, mas era a forma mais barata, não a mais indicada. Seria a última opção ambiental colocar ali. Mas eles economizam e de novo jogam para
para o público, para a área pública, o veneno e que depois vai comprometer a saúde de todos. E essa população da Vila dos Pescadores, que grande parte depende da pesca, eles têm ido pescar mais longe, gastando mais combustível. Bom, eu acho que a dona Marli vai falar um pouco disso, então não vou entrar. Você faz a defesa da comunidade, que você é mais legítima que eu. Mas eu sou solidária. Né? É importante a gente lembrar que mesmo não vivendo lá, somos muito solidários, porque como não ser, né? Se eu me preocupo com vida, eu não posso dar aval para a morte. E realmente a cava significa um grande risco. Que falta de cuidado, nenhuma placa ali para alertar que aquela área não pode ser um local de pesca. E já foi encontrado pescador ali pescando em cima da cava, né? Então, é uma série de questões que preocupa, né? Que nos preocupa e que realmente não pode passar incólume dessa forma. Precisa uma luta intensa e minimamente evitar que novas cavas sejam construídas, né? A gente tem que eliminar essa forma de destinar poluentes tão perigosos colocando para baixo do tapete. É como se a gente estivesse em casa, em vez de varrer o lixo para fora, pôr no lixo, colocar embaixo do tapete e depois ficar jogando água. Como que isso não vai ser disponibilizado? Sabe? Recentemente, a gente teve essa semana, né, um acidente com um navio que bateu nas dragas, nas balsas, desculpa. Então, aquele estreitamento que há entre a cava e a passagem dos navios, pode acontecer um acidente desse tipo. Ninguém está livre. Não existe nessas intervenções nada seguro. E também contrariando essa ideia de que no mundo inteiro se faz isso, não é bem assim. Hoje, os países que têm consciência de que o planeta depende de um ambiente conservado, eu estou falando conservado, não preservado. Conservado significa atuar em conjunto com o desenvolvimento, mas sem arrasar tudo que tem pela frente. Hoje tem mais de 800 projetos na Europa que estão fazendo a desengenharia, retornando ao estado original áreas importantes como manguezal, praias. Então, nós temos um movimento contrário a isso. Isso é um retrocesso no formato de tratar poluente. Então, eu acho que o recado que eu podia dar, espero que não tenha passado aí do meu limite. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos a doutora Silvia. Vou passar a palavra ao Hélio dos Santos, da Mestre de Engenharia Urbana, e logo em seguida a dona Marli Vicente. Tem que passar na volta. O nosso amigo da técnica que estava operando o projetor, se puder ajudar o... Vai precisar? Será que não está na área? Eu vou pedir, o deputado Guilherme não quer fazer uso da palavra nesse momento, mas eu ia pedir para vir para a mesa aqui, deputado Guilherme. Ficar aqui na mesa com a gente, aqui, é um representante importante aqui no estado de São Paulo. Se tiver pedir para a assessoria arrumar uma cadeira também.
Só aproveito para liberar o som. Tá perguntando um negócio, você vai esticar o som. Não está mais nada. Até agora. Então libera o som do senhor aí. Coloca uma mensagem do plano no celular. SOS? Agradecer ao deputado Raul Marcelo pela oportunidade de ter abraçado essa causa, promovido essa audiência pública, e em nome do qual eu cumprimento todos aqui presentes e poder passar a vocês aí um resumo histórico desse processo de licenciamento. Eu coloquei aqui como anticultura da sustentabilidade. Esse nome é em função dessa cava ser um processo anacrônico e que deixa para as futuras gerações um passivo ambiental sem precedente. Correto aí seria as empresas fazerem o tratamento adequado desse sedimento. Esse processo ele começa lá em 2005 com o EIA-RIMA, não da cava, veja, o EIA-RIMA da implantação de um terminal portuário muito bem, por sinal, elaborado. Não temos nada contra o terminal. É um terminal que tem uma boa beira ferroviária, está instalado no local adequado, onde o trânsito não entra na cidade. Com isso você tem um escoamento, evita uma série de transtornos, como existe com os demais terminais. Porém, tem um calcanhar de Aquiles, esse terminal, que é justamente, ele está localizado numa região, na bacia de evolução, praticamente ali da Usinina, a antiga COSI, e ao lado do porto da Ultraferro. É uma região que, em função da operação das unidades, principalmente de coqueria na COSI, gerou uma quantidade enorme de benzoapireno e também de outros efluentes líquidos que foram despejados aí ao longo de 30 anos, principalmente numa década, aí desde a década de 60 praticamente, até 90, sem qualquer tipo de tratamento. A partir de 83, a CETESB começou um programa de controle ambiental e praticamente o sistema foi implantado aí na década de 90. Nesse período, todo o efluente líquido, também atmosférico, eram lançados sem qualquer tipo de tratamento. Então isso criou um passivo muito grande ambiental. Muito bem, esse processo ele é de 2005 e a licença prévia ela tem uma validade aí de 5 anos para que ele possa iniciar aí o seu empreendimento. Ele iniciou esse empreendimento e posteriormente iniciou-se a cava, praticamente em 2016, portanto 11 anos após a implantação, ou melhor, o recebimento da licença prévia, o que já é um vício aí na questão do licenciamento. No primeiro momento, todo a frente daquele pier, ele foi dragado e colocado em geobags. Aí apenas, não é o geobag que está dentro da empresa, mas só para ilustrar o que foi feito lá no site da Aviaria Ultraferro. Então, é um processo adequado. No primeiro momento, se colocou esse material, ele tem, evidente, vai perdendo água, é feito o tratamento dessa água, e, posteriormente, nós tivemos então a dragagem do sistema nós tivemos a dragagem do canal de Piaçaguela e esse material ele teve que ser disposto, porque é uma quantidade enorme, não poderia ser disposto nesse geobag dentro da empresa.
Então ela optou aí pela implantação dessa cava subaquática. O local dessa cava subaquática é um local sem contaminação no nível previsto na resolução CONAMA 454. Portanto, todo o material retirado desse local, ele foi disposto em alto mar sem qualquer restrição, para que se pudesse colocar na sequência o material contaminado dentro dessa cava. Ocorre que nós temos uma questão administrativa e uma questão de poluição aí no caso. Iniciou-se então através da dragagem a construção dessa cava. E outra coisa, veja, a gente pode ver aí pelas inspeções que nós fizemos no local, que não existe a mínima preocupação com a segurança. Aí, pescadores chineses, turistas, pescando praticamente dentro da cava, sequer existe uma advertência, placa de advertência, uma guarda do local, o que permite que qualquer um possa entrar aí livremente. Fica aí, então, um puxão de orelha para a agência fiscalizadora do Estado de São Paulo, que diz que fiscaliza, que acompanha, está aí, não acompanha coisa nenhuma. Uma outra questão, a cava, ela já foi colocada aqui, tem 25 metros de profundidade, 300 metros de largura, e está numa distância muito pequena da passagem de navio. Portanto, qualquer avaria no navio, que não é difícil, vai ter uma colisão contra essa cava. Licenciamento ambiental. Algumas das principais desconformidades. Prescrição da licença prévia, que foi concedida em 2005 e somente em 2016, 11 anos após a concessão da licença prévia, que ela foi colocada em funcionamento, né? Começou-se a implantação dessa cava. Ignorou totalmente o zoneamento ecológico e econômico, que é um documento feito pela própria Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e, portanto, ela deveria atender aquilo que ela fez. Quer dizer, ela passou por cima do zoneamento ecológico e econômico, que previa para aquela área a última área de expansão portuária. Outra coisa é a ausência de ART. Eu dei uma pesquisada nisso, em todo o processo. As ARTs que tem, elas não são ART de execução, projeto de execução e fiscalização da cava. São ART de, olha, responsável pela implantação do talude, responsável pela... Mas não existe ART da cava. Se amanhã tiver qualquer problema com essa cava, quem é o engenheiro responsável por isso? Não existe. Não dispõe de autorização do SPU. Essa área é uma área da União, de uso e bem comum do povo, e, portanto, haveria necessidade de ter uma licença da União. Ninguém pode sair por aí construindo dentro da área da União. Imagina vocês amanhã, lá em qualquer parte do estuário, do mar ali de Santos, alguém resolve construir um prédio lá dentro. Vai precisar consultar a União. Até o próprio terminal também está irregular, porque ele não tem autorização do patrimônio da União. Tanto que o SPU ajuizou aí uma ação, fez uma série de intervenções aí contra a empresa. Eu já disse aqui, ela não é sustentável, deixa passivo para as futuras gerações, impacta o sistema estuarino, porque quando você tem uma área que é sabidamente contaminada, você não mexe. Lógico que foi obrigado a mexer, não vamos ser aqui hipócritas, né? O progresso, houve a necessidade de se dragar essa área, né? Porém, para você dragar uma área dessa, você tem que fazer um tratamento e uma disposição adequada. A cava,
ranking de tecnologia, ela é a última. E mesmo assim, ela não foi construída como deveria ser construída. Rapidamente, aqui mais são alguns documentos, aqui o zoneamento ecológico e econômico, onde isso é documento da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que não foi observado, né? E aqui o tipo de disposição previsto no EARIMA. Esse EARIMA, ele foi concebido, primeiro, para uma profundidade, na época que foi passado para o povo, em algumas audiências públicas, não para a Vila dos Pescadores, mas para aqui em São Paulo, no Conselho, enfim, para uma profundidade de 12 metros. Portanto, se alterou para 14 metros, não pelo pedido da empresa, mas por uma exigência do órgão ambiental. Ou seja, isso levou a eles não ter que fazer uma audiência pública, porque não foram eles que pediram. Então, causa espanto também essa questão do órgão ambiental fazer benemerências ambientais, alegando que ela tinha que limpar o fundo do estuário. Ora, se essa exigência realmente tivesse que ser feita, teria que se limpar também os mangues, porque aquela região é uma região toda contaminada. Vocês vão ver mais adiante que ela é extremamente contaminada. Só que a poluição pretérita, ou seja, aquela que remonta de uma época em que não se havia um controle da poluição, e portanto os efluentes eram muito mais concentrados em poluentes, ela está na parte mais profunda e ficou lá hibernando. Quando você mexe, você solubiliza esse material e biodisponibiliza esse material e entra na cadeia alimentar, sendo que o último elo dessa cadeia alimentar é o ser humano. Então entra através de quê? Dos micro-organismos, entra através dos crustáceos, os peixes, enfim, de todo aquele habitat daquela região. E isso foi feito assim de uma forma que me pesa aí, monitoramento, mil análises, não é possível que isso não tenha ocorrido. Veja, a própria CETERA já dizia que lá atrás que haveria essa possibilidade. Outra coisa é o tipo de cava usado. As cavas que tem em outros locais, elas são disposição prevista, que está no EAD, são instalações de disposição confinadas. Essa cava que está aí, ela é uma disposição contida, né? Ela foi feita numa área que está abaixo da parte aquosa, né? Porém, vocês viram na foto anterior que quando a maré baixou, que ela praticamente foi feita na superfície de um banco de sedimento, né? E também essa questão, Patrícia, da cortina de silt, isso não resolve nada, porque a partir do momento que você solubiliza esse material, ele passa tranquilamente para fora da cava, ele não fica. O que fica lá retido talvez uma parte do sedimento, uma parte sólida, que está se decantando, mas aquilo que solubilizou, ele passa através dessa cortina de silt, e até porque essa cortina tem uma abertura de entrada dessa cava. Então isso tudo fica meio que polêmico e difícil da gente levar em consideração. Na audiência pública é muito simples você ter uma retórica, veja, porque nós vivemos no abstrato e no concreto, nessa questão do meio ambiente. No abstrato, todos são favoráveis ao meio ambiente. Se eu perguntar aqui nessa plateia, com representante inclusive das empresas, eles vão ser favoráveis ao meio ambiente. Porém, no concreto, a coisa muda de figura.
querem construir em área de preservação permanente, querem implantar seus empreendimentos em áreas saturadas, enfim. E nesse momento eu separei essas palavras que foram do representante da CPEA, em que diz o seguinte, que a UDC projetada, unidade de exposição, essa é a que ele projetou lá em terra, apresenta condições de receber um volume 3 vezes maior que o sedimento do que o previsto, e que a determinação de não se despejar sedimentos contaminados no mar é uma conquista definitiva, e a fiscalização da UDC é realizada pela CETESB, que contava com uma equipe técnica especializada em questão às águas subterrâneas. Ou seja, ele está dizendo aí o seguinte, olha, aquele geobag que eu coloquei lá, eles têm capacidade de receber 3 vezes mais aquilo que eu vou dragar aqui na bacia, junto ao porto, né? E não vou jogar nada em alto mar. Isso aqui, senhores, está aqui, olha, na própria ata de audiência pública. Eu simplesmente aumentei para que os senhores pudessem visualizar. O SPU também dá aí um puxão de orelha nesse licenciamento, né? Que deve aí, pela própria legislação, ter autorização por parte do SPU. Não tem. Aqui, o próprio Ministério Público chamando a atenção que o subsolo estuarino da União e de uso comum do povo está sendo utilizado para enterrar sedimentos contaminados. Aqui, uma análise comparativa entre as alternativas de disposição. Primeiro, o sítio seco, que eu falei aqui no início, que eles fizeram muito bem lá dentro do site para pôr parte do primeira dragagem efetuada. Geobags, né? Sítios submersos em alto mar e, no último lugar, estava a cava submersa, a cava subaquática. Inclusive, a questão relacionada à capacidade volumétrica, isolamento do meio, custo, né? Ela praticamente é a pior alternativa. A questão que foi colocada aqui, que em vários países da Europa, isso daí nós realmente para 200 mil metros cúbicos. E a cava subaquática na foz do Rio Casqueiro está recebendo 2 milhões e 400 mil metros cúbicos, ou seja, o volume 10 vezes superior ao seio dos Estados Unidos, sendo que, no caso, por exemplo, de algumas cidades americanas, não mais aceita esse tipo de alternativa. É um processo anacrônico, assim como trouxeram para cá as usinas atômicas, querem trazer incineradores, sucateados na Europa e outras coisitas mais. Só para vocês terem a real dimensão da área contaminada, vou passar rapidamente aqui, não adianta dragar e tirar esse sedimento. Toda a área em volta, aqui está a área da Cozipa, é cheia de resíduos. A quantidade de resíduo que você tem aí, aflorando, sendo lançado diretamente no estuário, é muito grande. E quando questionado, a própria empresa, nas audiências anteriores, coloca que não faz o tratamento porque é uma quantidade muito grande. Nós tivemos lá na Antuérpia, está aqui o doutor Dauril, eu estive junto, eu era assistente técnico do Ministério Público, lá se faz tratamento, eu estou trazendo aqui para vocês a companhia que nós visitamos, a companhia de dragagem. Olha a entrada que está escrito, criando terra para o futuro. Ou seja, eu retiro aquele material, trato e uso esse material para terraplanagem, para uma série de coisas, ou então devolvo para o mesmo local. Está aqui, a quantidade é enorme, não são pequenas quantidades não, passa através do sistema de tratamento, tem tratamento de efluente e
esse material recuperado. Inclusive solos contaminados. Nós tivemos, depois da Antuérpia, fomos até Londres, estavam construindo o Centro Olímpico de Londres, aonde era uma área mais contaminada, do tempo da Revolução Industrial, do que a própria Vila Paris. E lá, olha, são os prédios da época da Revolução Industrial, é uma área muito contaminada. Isso tudo foi removido, está aí, olha, Centro de Tratamento de Solo, na DEC, e foi tratado. Está aqui o sistema, um hidrociclone, uma lavagem em alta pressão, filtro prensas, tratamento de resíduos, e o material sai do outro lado praticamente isento, uma concentração muito pequena, quase desconsiderada, e pode ser utilizada novamente. No próprio local, inclusive. Está aqui, quando nós iniciamos lá, nós estivemos lá, estava ainda nessa fase de contaminação, e aqui o centro de Londres construído. Quer dizer, só aqui no Brasil, em Cubatão principalmente, é que nada se pode fazer. Por que não? E ganhar dinheiro não é pecado. Eu acho que nós temos que incentivar e aumentar até o número de empresas aqui no nosso país, mas vamos fazer a coisa correta. Portanto, eu encerro aqui, assim como lá em Londres eu coloquei como uma alternativa sustentável, aqui eu coloco como desenvolvimento sem sustentabilidade essas cabras subaquáticas, em função do enorme passivo de contaminante tóxico para as futuras gerações. E aí, um detalhe final daquilo que a gente viu lá no local, que é uma total ausência de responsabilidade em relação à questão da segurança e da saúde pública, né, em nome do qual eu agradeço. Muito obrigado, me coloco então aqui. Quero solicitar a assessoria técnica aqui para que disponibilize uma cadeira aqui para o doutor Dauri de Paula Júnior, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, possa vir aqui à mesa também. Eu vou passar a palavra para a liderança da Vila dos Pescadores, a Marli Vicente. Tem uma solicitação também. Nós tínhamos feito um combinado aqui no começo da nossa conversa. Nós íamos ter uma exposição inicial da mesa de 15 minutos de cada participante. Logo em seguida nós teríamos a participação das pessoas que estão aqui, né, com a abertura dos microfones, e depois a volta à mesa para as considerações finais. A Patrícia Ferreira Silvério, que é a diretora técnica da empresa CPA, ela solicitou, né, o pedido para fazer as considerações dela antecipadamente, porque ela tem um problema de agenda e precisa se retirar. Então eu sei isso, eu vou passar a palavra para ela. Sim. Não, eu vou passar a palavra para a Marli. Sim, eu vou passar a palavra para a Marli. E aí, antes de abrir a palavra para os convidados, eu abro a franquia a palavra para a Patrícia e aí a gente segue na sequência. Até porque é de interesse de todos aqui ouvir a representação da empresa para ver fazer esse contraponto na audiência, isso é muito importante. Então eu quero passar aqui para a senhora Marli Vicente e registrar também que está aqui presente o professor de Direito Ambiental da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, a PUC, o doutor André, e o presidente do PSOL de Sorocaba, o Tanaka. Senhora Marli, com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente aos amigos que vieram, principalmente os indígenas, os pescadores artesanais e todos aqueles que colaboraram para que a gente pudesse chegar aqui em paz. E me desculpar pelo atraso, porque a gente teve alguns contratempos com construção, enfim, coisa da logística, mas agradeço assim mesmo a todos. Eu vou começar a minha fala pelo final, e procurar ser rápido, para poder a Patrícia me ouvir. Olha, nós não somos contra o progresso, nem o desenvolvimento, mas apelamos para o bom senso, porque um erro não conserta o outro. Cubatão não quer voltar a ser o Vale da Morte. Eu tenho um filho, que é o melhor de mim,
quase 40 anos, 39 anos. Esse bebê, quando ele era bebê, era um bebê lindo, né? Muito lindo, meu filho. Era o primeiro filho, então tudo que eu podia fazer para dar o melhor para ele, principalmente na saúde, porque eu morava numa cidade muito poluída. Então eu tinha pavor de acontecer alguma coisa com ele, porque eu vi o que acontecia com as outras crianças, pela poluição. Na época que ele era bebê, eu vou procurar ser bem rápido, não tinha fralda descartável, não tinha essas modernidades. Então a gente fazia aqueles varal de fralda, era 80 fraldas. E a Vila Paris era onde eu morava. E tinha o horário de estender as fraldas, porque saía aquela chuva química, um pó preto, que a gente tinha que estender as fraldas e colocar um plástico para poder, se perdesse a hora, não ter que lavar de novo e contaminar de novo. E esses cuidados eu tinha, sem ter tanto conhecimento, mas sempre tive essa preocupação. Viajando um dia, naquela época também não era tão moderno, porque eu sou mulher de época, então não era tão moderno. Para ligar, a gente tinha que pedir a ligação para a cidade e a telefonista chamar. Eu estava numa cidade chamada Saquarema e fiz a ligação. Quando chamou, chamada para Cubatão, todo mundo que estava naquele lugar se levantou e ficou me olhando como se eu estivesse estranho. E aquele bebê estava no meu colo, lindo, né? Fui lá, fiz a minha fala no telefone e tal. Quando eu saí, parecia que eu estava assim, no meio de um monte de paparazzi. Todo mundo queria saber, esse bebê nasceu em Cubatão, esse neném, você mora em Cubatão, lá nasce criança com duas cabeças, sem cérebro, como é que nasce? E eu, naquela época, já defendia Cubatão. Não, Cubatão é maravilhoso, olha aqui o meu filho. Mas eu sabia o que eu sentia na pele. Não podia dizer, mas eu sempre assumi que morava onde eu morava, sempre defendi o meu quadrado. Hoje, eu defendo o meu quadrado, que é a Vila dos Pescadores, dentro de Cubatão. Então eu queria dizer para a Patrícia e para todos que representam o desenvolvimento e o progresso, eu não consigo entender como é que uma pessoa estuda tanto, alisa tanto tempo o banco de uma faculdade, que não é fácil estudar. Eu não me formei, mas eu fui lá, alisei também o banco da escola. E eu sei a dificuldade que é, só quando você tem um pai rico, ou enfim, outros recursos para você estudar com mais tranquilidade. E permite um crime desse, porque é um verdadeiro crime que essa empresa está fazendo no meio ambiente. Quando eu me tomei consciência desse crime, eu queria entender, porque era bom, porque eu gosto do desenvolvimento, eu gosto do progresso. Não, vai trazer emprego, vai trazer isso, vai trazer aquilo. Eu procurei entender e queria aceitar, queria entender. Então, pela minha curiosidade, eu fui ler, fui estudar, fui pesquisar, fui procurar entender. E quanto mais eu leio, mais eu me indigno, mais eu não consigo entender como é que uma moça linda como a Patrícia vem aqui e defende esse crime. Não dá para entender. Quanto mais salário que se paga, o maior seja o salário que um profissional ganha. O meio ambiente é muito mais rico, tem muito mais valor. Então a gente tem que ter preço, mas preço valoroso, tem que dar valor, não preço financeiramente falando. Eu não sou contra o capital, mas tem que ter um equilíbrio. Então dá para a empresa, para todas as empresas, porque nós moramos num entorno de muitas empresas, então é difícil. O professor Hélio mostrou aí como a área que nós estamos em volta é contaminada, mas um outro não justifica outro. Não é porque Cubatão é contaminado, Cubatão tem lá resíduos, porque o nome é bem sugestivo, tudo quanto não presta querem colocar lá. Mas lá tem gente, lá tem seres humanos, lá tem pessoas, porque as pessoas que estão poluindo não moram em Cubatão, nem vão morar em Cubatão. E muita gente que mora em Cubatão não assume que mora em Cubatão por vergonha, por medo, não se empodera do seu lugar. Eu moro em Santos, eu moro na Praia Grande, eu moro em São Vicente, eu moro em qualquer outro lugar, menos em Cubatão. Eu tenho certeza, nunca perguntei, mas eu tenho certeza que poucos funcionários de carreira nessa empresa moram em Cubatão. Trabalham em Cubatão, ou moram em Cubatão, os que trabalham lá, devem ser os peões. Aquele que eles querem mostrar que está dando emprego. Porque emprego para quem? Quem é que vai trabalhar depois que está tão doente? Agora, trazendo mais para a nossa realidade, que é os impactos que está causando, porque não é que vai causar, já está causando impacto dentro da comunidade, Patrícia.
Você precisa ir lá conhecer a nossa comunidade. Você está convidada a dar uma voltinha de barquinho pelo mangue, sem preocupação, sem medo, com toda a segurança. Para você ver como é que vive 200 famílias de pescadores que tem pavor de falar do que está acontecendo. Eles choram, pedem pelo amor de Deus, Dona Maria, não fala, não conta isso, que nunca mais a gente vai ganhar o pão. A gente não vai vender mais a nossa mercadoria. Eles têm que pescar cada vez mais longe. Agora, na Semana Santa, eu comi o peixe. Quer dizer, tentei comer, não consegui comer. Fiz questão de comer um peixe, não da cava, mas fiz questão de fazer um peixe do nosso estuário, porque gosto muito de fruto do mar. Temperei como uma boa pernambucana, bem feita a minha muqueca, mas não consegui comer. Se eu vou morrer de câncer, eu já estou saindo de cena, mas o meu neto e os netos de meus amigos não merecem ser contaminados. Porque a gente está ouvindo aí todo mundo falar que essa contaminação tem uns nomes bonitos que eu não sei nem pronunciar. Se bioacumula, se faz aquelas coisas todas, enfim, que vai ficar, não tem saída, está lá. Agora, se a gente pode amenizar, eu não quero ser ecochato, mas não posso deixar de dizer o que está acontecendo. E essa cava aí, essa cortina, essa segurança não existe. Não existe, porque quando a maré está alta, a água transborda, passa para um lado, para outro, circula, e a água não tem limite. A água não tem divisa, não tem assim, aqui a água não vai passar, ela vai. E essa contaminação, ela é invisível, porque ela é química, ninguém vê, a gente sente o cheiro de podre quando a gente está na beira da maré, porque ela está a 2,5 km da Vila dos Pescadores. A nossa população, eu sou agente de saúde, fui agente de saúde e agora atualmente estou desempregado por 12 anos. Então a gente tem esse vínculo com as pessoas de acompanhar. Então eu, como muito curiosa que sou, comecei a fazer uma série de investigações por conta própria, porque que as pessoas tinham determinadas doenças. Eu não tinha conhecimento ainda dessa poluição. E hoje com essa cava eu vejo o agravamento. Eu não posso provar tudo que eu tenho para dizer aqui, porque, como eu falei, é invisível a contaminação, mas eu sei que tem a ver, porque quando está muito calor, a piscina das nossas crianças e a praia das nossas crianças é à beira da maré, e é difícil você não ver uma criança com problema de pele, porque está lá naquela água contaminada. Aí a pessoa vem dizer, é as fezes, é o lixo que coloca. É a população que está poluindo, jogando seu lixo doméstico lá, seus esgotos que não é tratado. Pode até ser. Eu não sou química, eu não sou bióloga, eu sou só uma velha enxerida que não quero ser vó, como meus filhos falam, vá ser vovó, cuidar dos seus netos, mas eu não quero. Eu quero, enquanto a vida tiver, defender o meio ambiente e quero continuar na arena, não quero ficar na arquibancada, eu quero estar lutando. Então, Patrícia, você, como uma boa profissional, por favor, leve essa mensagem para os patrões, eu não sei o nome deles, nem como me dirigir a eles, mas as pessoas que são responsáveis por essa obra, que eles pensem que eles não estão lidando com objetos, eles estão lidando com vidas, com pessoas, porque ninguém nos procurou para dizer assim, olha, o que é que a gente pode fazer para amenizar? Nós não queremos dinheiro de empresa, nós não queremos compensação, nós não queremos hospital, nós queremos o nosso mangue limpo. E a gente está lá disposto, porque os pescadores, eles são o guardião, eles são pessoas simples, eles não são formados, eles não têm condições assim, técnicas, nem, como é que eu posso dizer, profissional, para estar ocupando um lugar de destaque em empresa nenhuma. Mas eles dão aula para você e para muitos professores aqui no meio ambiente. Eu aprendi a amar o meio ambiente como um pescador semi-analfabeto. Esse pescador, ele já não está mais entre nós, e eu, como agente de saúde, acompanhava ele, né? Estava sempre fazendo as visitas periódicas e tal, e acabamos criando um vínculo, e ele me ensinou a gostar do mangue, me passou algumas coisas e alguns sonhos que ele tinha de ver. Então hoje, quando eu vejo aquela imagem ali do Guará Vermelho,
Eu lembro dele, porque ele foi um ambientalista natural, um guardião do mangue, que quando Cubatão era o Vale da Morte, nos anos de 90, 92, não sei precisar exatamente, mas ele juntou, ele conseguiu agregar dentro da comunidade, fez umas parcerias com algumas universidades e replantou o mangue. Guará Vermelho tinha sumido do manguezal. Hoje, na época, muito pescador falava para ele: você é louco, você vai replantar o mangue, não está vendo que isso não vai dar certo? E hoje muitos pescadores tiram seu sustento desse mangue que ele replantou. Então muitos podem me chamar de louco, e que eu não vou conseguir, porque nós somos Davi antes de Golias. Mas nós temos a funda, que é a nossa voz. E nós não vamos nos calar. Eu não tenho pretensão de ser nenhuma Marielle, não. Nem quero ser candidata a nada também. Mas não vou me calar, não, viu? Pode falar para o pessoal que eu não vou ficar quieta. Nós queremos o mangue limpo, porque o mangue é a roça do pescador. Alguém falou que em Cubatão, que a empresa ia fazer uma compensação, ia fazer alguma coisa lá para compensar o que ela estava estragando. E iam fazer uma fábrica de costura lá, para os pescadores ser costureiro. O pescador quer pescar, o pescador não quer mudar de profissão. Então, nós estamos dispostos a conversar com qualquer pessoa, com qualquer empresa, de qualquer forma, para que a gente possa encontrar junto, construir junto alguma coisa para não afetar tanto o mangue. Agora, aquela cava não vai ter outra, Patrícia, não faça outra, porque não vai ter outra. Nós não vamos ter outra. O preço que o pescador está pagando, gente, é muito alto. É muito doído para mim, como representante dos pescadores, que eu me sinto muito orgulhosa de representar essa categoria de guardiões, porque vocês precisam conhecer de perto como eles são os verdadeiros guardiões da natureza. Então eu me sinto orgulhoso de ver. E fico muito triste de ver o sacrifício que eles fazem para ir pescar e voltar com o barco vazio, porque não tem peixe, porque eles têm que ir mais longe, e porque não querem pescar, porque nem dá para pescar. Como eu falo para eles, não tenha medo. Vocês não têm medo, o bicho é feio, mas a gente segura pelos dois chifres, a gente entra no inferno, segura os capetas se precisar. Mas a gente vai enfrentar. Não vamos desistir. Então por que tem que destruir? Se o porto quer expandir, ótimo. Se querem, mas façam o que quiserem, mas tentam construir junto com... E ver que tem população ali. Então põe logo uma bomba atômica ali e acaba com tudo e faz o que quiser. Agora, fazer uma atrocidade dessa como pescador artesanal, com uma população de quase 20 mil habitantes, tem pessoas morrendo, e a causa da morte é desconhecida. Não tem um mês que morreu uma jovem de 30 e poucos anos, que me chamou a atenção porque ela teve insuficiência renal. Eu assisti uma palestra do professor Mariano, aí fiquei, será que tem alguma coisa a ver? Aí fui procurar saber, procurei saber com a família o atestado de óbito da moça. Aí foi encontrado substâncias diferentes no sangue da moça, mas não me deram o atestado de óbito para saber. Mas uma moça com 30 e poucos anos morreu de insuficiência renal sem ter, ela não tinha, aparentemente não tinha doença. Então tem muita coisa, muito mistério que acontece. Jovens de 12 anos já está com o seu corpo maduro, é como se os hormônios estivessem avançando, já está desenvolvida não passa fase, é igual aquelas galinhas que é criada nos cativeiros, que com 6 meses já está bem franguinho, já está galinha. Então a menina daqui a pouco já está mulher. E você fala, o que é isso? Está errado, tem alguma coisa errada aqui. Não é normal. Os meninos ficando, não sei se dá a palavra, mas eu não encontro a palavra certa para dizer que eles não têm mais vontade de procurar menina. Não é que eles querem menino.
é afrodisíaco. Quando a gente vai para o mangue, a gente volta em paz. A gente volta com vontade de ficar feliz cada vez mais e fazer as pessoas felizes. Então, gente, o que eu quero, não quero me alongar, eu quero dizer para vocês que a natureza precisa de nós. Porque que adianta a velhinha ganhar tanto dinheiro e depois? O cachorro não tem gaveta não, gente. Vai ficar. E os filhos dos filhos? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, para nós que estamos lá, só resta apelar para o bom senso. E dizer para vocês, olhem que as coisas têm valores. E os valores, às vezes, valem mais do que o preço. Então, vejam com carinho aquela comunidade que está ali e o mangue que pede socorro. A gente pede. Eu fiquei feliz de encontrar o Dr. Dauri aqui, porque as poucas vezes que a gente teve o prazer de estar junto dentro dos debates do meio ambiente, no Ministério Público, ele demonstrou ser uma pessoa assim, que tem muita consciência ambientalista. Então eu fiquei muito feliz de ver ele aqui, porque a gente vê que nós não estamos sozinhos. Porque tem momentos que a gente se sente órfão, parece que ninguém está ligando. E isso é muito ruim. Então eu peço para todos que pensem com carinho no meio ambiente, sem querer ser repetitiva, mas eu apelo para o bom senso de todos. Desculpa pelas palavras, viu, Patrícia, mas é isso que eu penso. Você é uma moça muito linda. Então, por favor, faça jus, seja bonita por dentro também, não só por fora.